Quixote mais do. Palavras de voz e de papel. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui no YouTube da Quixote Do. Hoje é um sábado especial, estamos aqui para conhecer melhor uma grande escritora mineira, nascida em Aimorés, Branca Maria de Paula. Com muita alegria, hoje, a Quixote Do lança a Cópula dos Espelhos, né, um projeto incentivado pela Fundação Municipal de Cultura, projeto 0252 de 2021. Esse projeto, então, possibilita que você conheça melhor essa grande escritora. Vamos saudar Branca Maria de Paula. Seja bem-vinda, Branca. Obrigada, Luciana. Vocês são muito carinhosos e eu fico muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade de conversar não só com vocês, mas com os meus leitores também, principalmente os fiéis leitores que andam me acompanhando ao longo dos anos, né? Os baixinhos, os mais altinhos, todos eles. Mas que coisa boa, Branca, você que é uma escritora larga, que fala, né, para os seus leitores com tanta intensidade, que escreve tão bem e já atua aí em Belo Horizonte, nossa cidade, já há muito tempo. Eu quero te dizer, sim, que você é uma escritora muito querida entre nós, muito admirada também, né? Além de escritora, você é fotógrafa, estudiosa, e Branca Maria de Paula é formada em filosofia pela UFMG, né, desde 1977, uma pensadora, uma escritora que realmente temos grande alegria em publicar e editar na editora Quixote Do, né, Branca? Eu li o seu livro, gostei muito, acho que a cidade acerta, né, ao incentivar esse produto cultural, esse produto literário, né, que você apresenta aos seus leitores. Hoje é um sábado muito especial, porque temos aqui também escritores, outros escritores, né, e amigos seus, acadêmicos e críticos da cidade, que eu gostaria de dizer, Branca, que também estão aqui presentes com muito carinho para falar sobre o seu trabalho com você, né, para conversar com a gente. Oi, Dinalva, que bom que você chegou. Né? Temos a Dinalva, intérprete de Libras, que está enriquecendo essa conversa. Nossa, a Dinalva é preciosa. É. Ela é preciosa. Então, Branca, vamos chamar aqui o escritor Luiz Gifone para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Bom dia, Branca. Bom dia, Luciana. Bom dia, Dinalva. É um prazer estar aqui, Branca, para falar sobre você. Você é uma grande escritora, como a Luciana já disse. Você está nessa lide há muitos anos. Você foi uma pessoa que sacudiu a sociedade belo-horizontina com seus primeiros contos e até hoje continua sacudindo. Você provocou escândalos, já vi tanta gente falar, nossa, como é possível uma pessoa, uma mulher escrever contos eróticos e fazer tudo. Só que eles não sabiam de uma coisa, da importância da literatura, da importância da inovação, da importância de explorar temas que todo mundo conhece desde que o mundo é mundo. E, no entanto, as pessoas ficam, às vezes, com esse prurido irracional sobre a literatura.
Mas, Branca, desde que você começou em Belo Horizonte, você tem tido essa carreira maravilhosa, você tem brindado a gente com obras que vão desde a ficção científica até, igual você falou, as histórias para os baixinhos, que são histórias maravilhosas. E você, além desses contos, com o viés o viés, vamos dizer assim, do sexo na literatura, você nos brinda agora com essa cópula dos espelhos, que tem muito a ver com esse nosso fazer literário, né? Essa loucura que é escrever uma obra literária, a gente não sabe uma hora quem que é quem se é o escritor que está falando, ou se é o personagem que está falando. Então, você dá uma descrição muito boa. E além disso, de tudo, você nos deu também, há pouco tempo, os nanocontos, também, que você é outra vertente sua, dos contos que também eu muito admiro, que tem contos interessantes, muito interessantes. E então, Branca, como também já disse a Luciana, você tem esse embasamento filosófico por trás da sua obra. Isso é muito importante, porque hoje em dia, ou desde sempre, as pessoas, às vezes, têm a inspiração literária, mas não tem aquele embasamento atrás que é fundamental, o background para poder escrever e fazer uma obra que tenha uma densidade mínima necessária para que a obra tenha aquele valor literário. Então, você tem isso tudo, e, além do mais, você é minha fotógrafa preferida, você sabia? Obrigada, Gifone. Você consegue me fazer mais jovem, me pega os ângulos melhores. Aí, por isso, eu sou muito grato a você também. Pode contar aquela história daquela foto, daquele portrait, daquele retrato que eu fiz de você para a revista. Qual que era a revista do Zé Eduardo Gonçalves? Como é que chama a revista? Palavra? Era palavra? Palavra. Palavra. Olha, eu fiz uma foto do Gifone nessa época e mandei para a revista Palavra. E a foto ficou muito bacana, ficou bonita mesmo, sabe? Apaixonante. Eu sei que era uma foto, não era uma foto 3x4, não, nem tamanho postal, era 18x24, né? E eu sei que a foto sumiu na redação, que até hoje nós não sabemos quem roubou. Então, logo apareceu, desapareceu. Vitória fez furor por causa dessa foto. Eu queria a foto, né? Eu queria a foto, mas não consegui realmente aquela foto. Mas o negativo está aqui. Qualquer dia a gente vai escanear. Tá, joia. Tá ótimo, Branca. Mas, ô Branca, então é isso. Com mais esse lançamento, você brinda a gente, brinda os seus leitores e brinda a literatura mineira com uma obra que realmente faz a reflexão sobre todos esses anos seus de produção literária, que é justamente o fazer literário. Essa loucura que a gente enfrenta no dia a dia, que a gente enfrenta contra a página em branco, né? E depois que a gente vai colocando as coisas ali, aí começa a boa briga, a boa luta. Tá? Então eu quero o bom combate. Então eu quero parabenizar você, Branca, e desejar para a Cópula dos Espelhos muitos frutos, muitos espelhinhos, e que todos os leitores saibam apreciar esse romance seu, que é muito legal. Tá? Um beijo, Branca. Beijão, nem sei como agradecer, Gifone, vocês são muito generosos. Obrigada. Obrigada, Gifone. É isso mesmo. Gifone acentuou aí, deu a sua palavra, como sempre. Muito bem-vinda, Gifone. Obrigada pela presença. Obrigado.
Obrigada. Obrigada, Gifone, É pela uma honra, viu, Branca? disponibilidade. Uma honra. Que venham os espelhinhos. Que vem os espelhinhos. Mas ele falou muito bem, e aí eu queria te perguntar como que a cópula dos espelhos, de uma certa forma, eu ia falar revelar pela fotografia, mas eu vou falar a palavra que o espelho faz, que é Refletir? refletir. Como que esse livro reflete toda uma caminhada da Branca Maria de Paula como escritora, e aqui eu estou falando para a literatura adulta. Depois nós vamos conversar sobre a literatura infantil. Como que ele reflete esse livro? Sim, eu acho que ele seria um exagero da minha parte dizer que esse livro é uma síntese da minha vida de escritora. Seria exagero, porque, primeiro, que eu ainda estou caminhando, né? Segundo, nem tudo entra no livro, né? Nem tudo entra na cópula dos espelhos. Mas eu diria que assim, o meu princípio, é o princípio que acaba não sendo apenas o princípio de uma novela ou de um romance que eu estaria escrevendo naquele tempo. Todas as vezes que eu começo uma empreitada nova, toda vez que eu enfrento a página em branco, eu meio que refaço esse percurso, que é o enfrentamento daquilo que você não sabe, sabe? E abertura para ouvir até o seu inconsciente, né? Sem censura. Porque quando você se debruça antigamente sobre a página em branco, e eu ainda continuo muito nessa linha aí, sabe? Mas hoje, diretamente no computador, como a maioria das pessoas escreve diretamente no computador, então, quando você vai se entregar, porque não deixa de ser uma entrega, né? Você realmente se revela de uma forma, mesmo que a história seja outra, né? Que não tenha nada com você, aparentemente, você acaba se revelando. Não tem como o autor não se revelar de alguma forma. Mesmo que eu não esteja falando de mim, eu estou falando da amiga, do amigo, da notícia que eu li no jornal, do depoimento de uma senhora ou de uma mulher que eu jamais vi, né? Então, eu refaço esse emaranhado e, como disse o Gifone, né, essa loucura que é começar um novo livro, sabe? E eu falo disso e falo da evolução de um escritor, de um aspirante a escritor, porque o meu personagem principal é um funcionário público que deseja ser um escritor de sucesso. Então, o que ele faz? Ele vai refletir e se espelhar num personagem que é um João Ninguém, mas que aspira, que deseja ser um escritor de sucesso. Então, e aí eles vão se misturando nessa coisa, né? A primeira fala, e tem também os rizomas, que são as reflexões da autora, né? Que, claro, a autora também mente, né? Tem um pouco de poesia nisso, né? De lirismo, então eu acabo mentindo também nas minhas reflexões, e aí as coisas vão, então, se amalgamando, e a filosofia, o Gifone tem razão, serve aí de base, de sustento, né? Para dar maior consistência ao texto. Mas isso não é assim, eu não fico preocupada com isso. Não é intencional. Acontece. Porque quando você se abre e começa a criar sem censura, porque o primeiro passo é importante que seja sem censura, eu escrevo as maiores bobagens, sabe? Se você ficar se policiando, não, mas eu vou falar isso, eu vou pensar isso, o que as pessoas vão pensar de mim, tal, você não escreve, você não produz, você não faz literatura. Porque a literatura, você faz um pacto com você mesmo de fidelidade, né?
de fidelidade e um pacto também de condescendência, paciência. Por quê? Porque nesse primeiro momento você está jogando no papel, mas no segundo momento você vai olhar, você é a escritora ou o escritor, são os primeiros leitores da própria obra. Então, no momento em que eu leio aquilo que eu escrevi, aí sim, eu começo a ser uma leitora e uma leitora exigente. Então, eu ponho na berlinda o tempo todo, não só a linguagem, mas a consistência, a coerência, né? Coerência que é muito importante do personagem, principalmente você muda de personagem, o personagem X não pode ter a mesma fala ou o mesmo approach do personagem Y, né? Então, o tempo todo você tem que ter cuidado com essa integridade do personagem que você vai criando, sem você mesmo saber no primeiro momento. Mas, voltando ao que eu falei anteriormente, ao desenvolver a consciência crítica, você vai se tornando um leitor cada dia mais exigente em relação a você e em relação à literatura de forma geral, né? Mas, então, como eu comecei todo esse processo de Acopla dos Espelhos em 1980, e depois parei, fiz uma primeira parte, que foi a parte conceitual, digamos assim, né? Eu sabia como eu começava e sabia como eu terminava, mas esse miolo aí, esse desenrolar, né, do novelo, da escrita, esse reserva surpresas. Esse, às vezes, solapa a sua ideia inicial, sabe? E foi isso que aconteceu. Então, aquele primeiro bloco sofreu muitas mudanças. E eu achei também, ao longo do tempo, à medida que eu amadurecia como escritora, eu achava soluções que eu não encontrava no primeiro momento, que eu não encontrei na década de 80, por exemplo. Então é isso, é muita autocrítica, é muito trabalho, é muita ralação. Eu não sei, eu admiro muito e fico morrendo de inveja de quem fala assim, eu sentei, escrevi, publiquei. Eu fico morrendo de inveja, porque, para mim, a coisa é suada. Sabe? É assim, arregaçar as mangas mesmo, sabe? Ô, Então, Branca, oi. você é uma escritora, você escreve muito, né, Branca? Como que é, assim, como que era lá nos anos 80? Porque você fala, nos anos 80, como se fosse ali, né? Ali, outro dia. Outro dia. Pode Outro dia. ser Olha, que não, talvez não tenha nem nascido, né, lá nos anos 80. Então, pois é. como que era lá nos anos 80, quando você começou, e agora, em 2022, quando você termina, entre aspas, porque nunca termina, né, Branca? Não. Cada leitura é uma, né? Uhum, uhum. Como que era escrever lá? Como que é escrever agora? Você escreve muito, dia a dia? Fala um pouco dali. Durante muitos anos, eu escrevia religiosamente todas as manhãs, sabe? Isso era um hábito meu, e eu sinto facilidade para escrever de manhã. Eu não sou escritora de varar madrugada, não sou, não gosto, sabe? Porque o meu impulso criativo acontece quando eu levanto. Teve um dia que eu falei assim, gente, eu queria ter só manhã. Para que tem de tarde? De tarde eu fico burra, não faço nada, sabe? Fico lerda. Então, eu queria ter só manhã, porque na manhã eu quero fazer tudo. Eu quero escrever, eu quero nadar, eu quero passear, eu quero tudo de manhã, sabe? Eu acordo com pique para fazer as coisas. Então, eu sempre trabalhei muito de manhã e não me preocupei com a segunda parte, que é fundamental, que é batalhar a publicação dos meus livros de uma forma mais objetiva, entendeu? Encontrar soluções para a materialização desses livros. Porque eu tenho um acúmulo de livros inéditos, de projetos inéditos,
Porque é claro que, neste país, a sua produção, a produção do escritor, nunca vai ser, a não ser que ele seja que ele visite a literatura esporadicamente e tal. Mas se ele é um profissional, se ele se propõe a escrever como um escritor sério, digamos assim, ou viver disso. Eu não sei se ser escritor sério ou viver disso, não é nada disso. Ou profissional, é difícil você qualificar. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você está empenhado em se desenvolver como escritor, fazer um texto sério, consistente, que pare de pé, que resista a uma crítica literária, tá? Você não vai conseguir publicar no mesmo ritmo que você produz. Se você trabalha, você tem outro ofício, se você trabalha, sei lá, né, no serviço público, ou no banco, ou qualquer coisa, você vai desenvolver a sua escrita nas horas vagas, nas férias, nas viagens, não é? Nos finais de semana, e tudo bem. Isso não diminui em nada o seu trabalho ou o seu valor. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que raramente a produção, então, sai no mesmo ritmo do que a criação literária, sabe? São descompassados. Então, há uns anos atrás, eu falei assim, gente, eu estou quase indo embora, quase subindo a escada, e eu ainda estou escrevendo. Não, eu tenho que parar tudo, tenho que parar e começar a trabalhar, sabe? Dar visibilidade, para dar visibilidade a esses textos que eu criei, a esses livros que estão aqui parados na gaveta, porque incomodam também. Nada incomoda mais do que você não concluir o processo, porque o processo da escrita envolve necessariamente o leitor. Isso não tem discussão, não é? Então, então eu coloquei o pé no freio e comecei a trabalhar para publicar. Tanto é que um amigo meu, um colega escritor, encontrou comigo outro dia e falou assim: mas você já está publicando outro livro? O penúltimo que eu publiquei, que foi A Luz Paralela, também é um projeto que eu iniciei no começo do século XXI, né? E nada é para já, nada do que eu faço é para publicar agora, sabe? Então tem essa costura do vai e volta, ponto atrás, né? Ponto cruz, tudo isso que eu faço. Fala. E também roteiro, né? Você também escreve roteiro. Ainda aconteceu isso também, no meio do caminho, né? Que eu estava assim. Eu ainda morava numa casa que eu morei lá na Comiteco, lá no Sion, né? Na Rua Nova Era, porque eu divido muito assim, as coisas que eu produzi pelas casas que eu morei, sabe? Eu situo mais ou menos assim. Então, lá aconteceu que um amigo meu, cineasta, me procurou para desenvolver o roteiro com ele, sabe? E a gente desenvolveu esse roteiro que nunca foi produzido, Cosmic Blues, do Paulo Augusto, e aí, do Paulo Augusto Gomes, e aí eu fui devagarinho escorregando para o roteiro. Apesar de não ter sido produzido, ele me envolveu, né? Foi muito lindo o processo. E depois disso eu fui procurada pelo Zé Américo Ribeiro para trabalhar os diálogos em O Colecionador de Memória, que já estava no 3º tratamento, mas ele não estava satisfeito. Aí a gente refez tudo e tal, e foi maravilhoso. E assim eu virei roteirista. Tenho os meus próprios roteiros que estão aí no mundo para serem produzidos um dia. Assim espero. Bom, Branca, pois é. Quando eu estudei graduação, né, em jornalismo, eu fiz um trabalho sobre mulheres fotógrafas. Aí eu estudei sobre você, né? Como que é essa escrita com a luz e a escrita com a tinta?
para você? Essa complementaridade, o que vem primeiro? A Branca escritora, a Branca fotógrafa, tem isso? Já não tem mais? Como é? Eu acho que primeiro vem a Branca escritora, sabe? Mas a Branca fotógrafa foi literalmente arrebatada, sabe? Porque eu comecei a fotografar, eu já estava com os meninos, meus filhos já tinham nascido, eu tenho 3, né? Meus filhos já tinham nascido e tal, e eu comecei a fotografar os meninos, fiz cursinho daquele que você faz aí na Galeria Ouvidor, foi o primeiro cursinho que eu fiz, nem máquina eu tinha, para você ter ideia, nem máquina eu tinha, mas depois que eu comprei a minha Nikon F2, lá nos Estados Unidos, aí eu comecei a fotografar. E fui uma das primeiras mulheres a ingressar no Fotoclube de Minas Gerais, né? E conheci meus grandes amigos, Miguel Aum, né, por exemplo, e outros tantos que estão na minha vida até hoje, né, que fazem parte da minha vida. Mas a paixão que eu tenho pela fotografia é uma coisa assim diferente, sabe? Eu sinto muito prazer, sabe? Eu não tenho tanto que suar a camisa, né? É tão diferente, né? É tão diferente e ao mesmo tempo tão igual. Por quê? Quando eu estou escrevendo, principalmente roteiro, eu me apoio na fotografia, sabe? Às vezes eu crio uma cena, né? Eu vejo uma cena e dessa cena eu crio uma cena de roteiro, sabe? Eu tenho que traduzir, digamos assim, né? Essa cena de outra forma. Então, hoje, eu acho que, infelizmente, eu deixei um pouco de lado a fotografia, caiu um pouco a importância na minha vida por causa da fotografia digital. Porque o grande barato era ir para a rua, como eu fui, né, durante alguns anos lá na imprensa oficial, sem saber o que eu ia encontrar, né? E aquele que eu até chamei de instantâneo poético, porque você vai para a rua e algo vai capturar a sua atenção, né? Vai te jogar em outra esfera, em outro universo. Então, é uma coisa estimulante, sabe? É gostoso demais. E aí você não sabia como é que o filme ia ser, quando você revelava, às vezes você perdia o mais importante, mas nesse negativo que não estava muito bom, de repente você encontra uma imagem que valeu a pena tudo, entendeu? E não é a imagem mais correta, mas é a mais forte e a mais importante deste momento, daquele momento X, né? Então, assim vamos. Eu não sei, o roteiro, eu estou totalmente envolvida com o roteiro atualmente, sabe, Luciana? Eu tenho ainda um livro de contos que eu inseri parte desses contos na Copla dos Espelhos, que eu ainda quero publicar, mas eu não penso mais em publicar conto, não, sabe? Eu penso mais em desenvolver roteiro mesmo, de ficção, né? Longa ficção, que é o meu forte, digamos assim. Né? E tem esse desafio da costura do roteiro, né? De achar os cineastas, enfim. E é uma outra cadeia. Você falou aí, são de 3, vamos dizer assim, campos, né? Da produção da arte: a literatura, a fotografia e o cinema, né? Isso. É muito frequente que os mesmos profissionais habitem esses 3 campos, né? Uhum. Mas, Branca, só complementando isso, porque é importante a gente falar isso, porque o que mais pesa na questão do roteiro, do cinema, do audiovisual de modo geral, é que eu, como produtora independente, como produtora não, como roteirista independente, não encontro a produtora que acolhe as minhas ideias, porque a produtora ela está toda envolvida com as próprias ideias, com os próprios projetos, entendeu? Então, a dificuldade, porque essa figura do roteirista independente, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, não existe aqui, né? Você, em geral, se associa com o produtor, com a produtora, para desenvolver um roteiro
ou é ideia dele, ou vontade de adaptar um livro, coisas assim. Então, a literatura tem essa vantagem que te garante a autonomia do voo, sabe? Você cria aquilo que você quer criar e trabalha do jeito que você quer trabalhar. Porque no cinema você pode até fazer um belíssimo roteiro que é inviável. Não dá. Não dá para ser filmado. Não existe grana nesse país para filmar, entendeu? Verdade. E quando eu estava lendo A Cópula dos Espelhos, é isso, a imaginação corre solta. Né? Isso. Até no próprio título, que o livro tem um projeto da Caroline Guichevski, né? Parabéns. O livro ficou lindo. Na orelha do livro, Branca, pode mostrar? Na orelha também tem uma foto da Branca, a foto da Madu, né, Branca? É uma foto. Não, essa foto sou eu, né? Essa é minha. Ai, não dá, não, né? Para ver, né? Uma foto da Branca, né? Vale a pena pegar o livro na livraria. Ou ir É lá. um autorretrato. Eu estava com a Madu, fiz várias fotos da Madu. Malu Prachedes, maravilhosa. Malu Prachedes, não é Madu, não, Malu. Tá? E a gente foi ver, sei lá, nós fomos à Pinacoteca, e aí eu descobri essa obra de arte aqui e aproveitei bastante. Era como que chama, gente? Um caleidoscópio gigante, maravilhoso, maravilhoso. E a capa é uma imagem de uma obra do Inhotim, né, Branca? Linda. Lindo. Parabéns, A Caroline está de parabéns, viu? Pela capa e projeto gráfico. A identidade também do Roberto Bellini, esse escrito, né? Que é uma identidade da coleção Desassossego. Desassossego. Que é uma coleção, a Cópula dos Espelhos é o terceiro título dessa coleção, que é uma coleção que nasce inspirado assim, com a relação da editora com a Ana Cecília Carvalho, né, com a escritora, que é uma escritora muito querida, que publicou 3 livros pela editora Quixote d'Or, uma trilogia. Que eu vou fazer uma coisa. E aí essa coleção nasce, e me lembro ainda, isso, Branca, a Branca mostrando... Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Está pertinho aqui, ó, da cópula. Que coisa boa, Branca. Aproveita para falar um pouco das suas leituras, dos autores que você gosta de ler, o que você está lendo, como que é assim, o seu percurso como autora. Olha, atualmente, eu sempre tenho uma pilha de livros na minha mesinha de cabeceira, sabe? Uma pilha. Eu nunca leio um livro só, assim, de cada vez, não, sabe? E estou lendo aquele Laço de Fita, que a Quixote d'Or lançou, passei da metade e tal, mas dei uma parada, porque entrou um livro de poemas de um amigo meu, do Eloésio Paulo, e aí eu comecei a ler também o livro dele, porque eu gosto de ler poesia antes de dormir, sabe? Eu não gosto de... não gosto de ler romance, não, porque eu fico numa aflição e me acho assim, acho que estou traindo o autor se eu for dormir. Que eu preciso de... Estou interessada, eu gostei da história, eu quero continuar, né? E está uma mistura. Eu estou lendo um livro do Ítalo Calvino também, que está na cabeceira da minha cama. Qual que eu estou lendo agora? Palavra que quando eu comecei a ler seu livro, eu fiquei sem dormir, porque eu não conseguia te trair, sabe? Você não conseguia me trair. Isso é que é leitor fiel. Obrigada, viu? Leitora fiel. Eu me fui madrugada, viu? Ai, que bom. E essa coisa de você ser arrebatado, né? O leitor, principalmente quando você escreve contos, eu falo isso muito, falava nas minhas oficinas, né? Você tem que fisgar o leitor na primeira frase, né? Então você tem que meio que capturar, sequestrar o leitor logo de cara, porque senão ele desiste, principalmente no conto, que é curto, né? Agora, no romance é um pouco diferente, né? Um pouco diferente. O escritor, ou melhor, a história tem mais chance, né?
chance de agradar, ela tem mais oportunidades de permanecer ilesa e não ser abandonada. Mas então é isso. E eu adoro conto, sabe? Eu gosto muito de ler conto também, sabe? Antes de dormir é bom. Você lê um conto antes de dormir, olha que coisa boa, não é? Um conto, 2 contos, 3 contos, é coisa maravilhosa. E se for um livro igual esse que você publicou, né, Luciana, aquele Nanocontos, se for um livro igual esse, então nem se fala, porque os contos são curtinhos. Mais de um nanoconto antes de dormir, como se fosse o poema, eu ia justamente comentar, né? Exatamente, eu lembro que eu levei susto, mas tem tudo a ver, viu? Porque depois disso aconteceu novamente. Uma pessoa lá da editora, da equipe, ligou para mim, acho que foi até a Sofia, para perguntar se ele ia entrar em contos ou em poemas. Eu lembro que eu falei, levei um susto, falei, não, é conto, sabe? Mas faz sentido, porque eu vejo hoje vários poemas que parecem contos. Então, essa questão do gênero, realmente, não existe mais barreira. Né? O gênero híbrido, né? Ele tem algum efeito de poema, um nanoconto. Às vezes ele é uma frase, ele é tão pequenininho, que às vezes ele tem um efeito ali, né? É de poema. Um texto híbrido mesmo. Completamente. Né? Ô, Luciana, eu acho que a gente podia passar também rapidinho. O Gifone falou nos contos eróticos, que eu reeditei em 2005, que é esse aqui, ó. Chama-se Fundo Infinito, saiu por uma editora de São Paulo, mas também já saiu de circulação, né? A gente pode publicar um dia, né, Luciana? Quem sabe? Branca, mas que bom que você tocou nesse assunto do erótico, porque eu tenho dito, eu escuto as pessoas falando que poesia não vende, que pouca gente lê poesia, né? Que pouca gente comenta poesia e tudo. Poesia não vira best-seller nunca, não tem, é igual conto, poesia e conto nunca vão virar best-seller, né? É o que dizem. Sim, mas é o que dizem, enfim. Há controvérsias, né? Porque para toda regra tem uma exceção, é claro, principalmente na literatura. Mas isso de você ter sido nomeada por um editor, que você já me contou esse caso, como uma escritora de literatura erótica. E o fato da literatura erótica ser desaparecida, eu, por exemplo, eu nunca fui a um sarau de leitura de poemas eróticos ou contos eróticos, né, em voz alta, em público, mesmo em Belo Horizonte, mesmo na capital mineira, né, que pressupõe-se uma cultura avançada, urbana, cosmopolita, global. Então, a literatura erótica, mais do que a poesia, ela é completamente renegada, vamos dizer assim, né? Talvez porque seja muito difícil você identificar uma boa literatura erótica de uma nem tão boa assim. Não sei. Queria saber de você, Branca, que já foi dita uma escritora de literatura erótica por um editor, você já foi classificada assim. Como que o que é a literatura erótica para você? Como que você a faz? Você vê que ela ameaça, não ameaça? Ela é pouco trabalhada, muito? Olha, pode terminar, Luciana, você estava falando aí alguma coisa. Comentasse desse lugar de uma grande escritora erótica, porque inclusive premiada já, né, Branca? Olha só, eu fiz o meu primeiro conto erótico, eu ainda estava tateando na literatura, porque eu comecei escrevendo contos, muitas anotações, muitos registros que hoje seriam publicáveis, entendeu? Mas que naquela época ninguém pensava nisso. E eu não sabia se eu ia dar conta de ser contista, se eu queria ser
poeta, exatamente esse meio de caminho. Sabe? Eu estava exatamente nesse meio de caminho. Comecei a escrever uns contos com certa dificuldade e tal. E aí eu encontro um dia com um amigo meu que me lança essa provocação. Ele tinha comprado a Status e estava lendo a Status e falou. Aí eu cheguei na casa deles, eram meus amigos, ele e a mulher dele. Aí eu cheguei na casa dele e ele me lançou essa provocação. Falou, aqui, Branca, não sei quantos R$ 1.000 aqui, faz um conto erótico, manda para lá. Eu falei, eu? Casadíssima, com um menino pequeno, 3 filhos pequenos, eu escrevi um conto erótico? Ele falou, manda para lá, o que custa? Oh, pseudônimo, quem vai saber? Eu falei assim, pseudônimo, quem vai saber? Aí fiquei pensando nisso, sabe, na possibilidade, tanto é que eu começo o meu conto erótico assim, né? Fiquei olhando as minhas regras e pensando em escrever um conto erótico. Começa assim, eu acho, que eu também tenho tanto tempo, né, Luciano? Foi 78 isso. Bom, aí eu fiquei, ele me provocou, sabe, me instigou. Eu falei assim, será que eu sou capaz de escrever um conto erótico? Essa era a questão. Essa era a pergunta que eu me fazia. Eu, como mulher, serei capaz de escrever um conto erótico? Eu, uma mulher convencional, digamos assim, entre aspas, né? Porque eu já tinha feito filosofia, já tinha dado aula, tinha 3 filhos e tal, casada. Será que eu vou dar conta de escrever um conto erótico? É preciso coragem, né? Para quebrar esse tabu. Hoje todo mundo escreve palavrão, escreve, né, vários textos que se dizem, auto-intitulam erótico. Textos eróticos que, na verdade, não são eróticos. Alguns são pornôs, outros só lançam mão de palavrão gratuitamente, outros só são escritos para chocar, sabe? Balançar, assim, sabe? Você sente que não convence. Você vai dizer, isso aí é um amontoado de coisas que não me dizem nada. Bom, então eu fui para casa com isso e tal, e acabei escrevendo um conto erótico, conforme ele falou, com pseudônimo. Mandei, ninguém me conhecia, mandei para a revista, né, que era um concurso nacional, e para escritores iniciantes, né, inéditos, e aconteceu. Aí eu fiquei em segundo lugar, não fiquei em primeiro, mas teve um rebu, porque a outra pessoa que ficou em primeiro lugar já era um poeta conhecidíssimo em São Paulo, sabe? E eles ficaram assim discutindo essa questão, porque não era para escritor inédito. Por quê? Aí, não, mas ele escreveu, foi poesia, ele escrevia era poesia, ele publicava a poesia, esse é o primeiro conto erótico que ele faz, não sei o quê. Enfim, eu fiquei em segundo lugar, tudo bem, mas como estávamos em plena ditadura e censurado, tudo se censurava, né? O meu conto foi censurado na íntegra, porque é escrito por uma mulher, ainda mais, né? Se fosse um homem a escrever o meu conto, Fundo Infinito, não teria causado tanto rebu, né? Mas choque. Foi um choque. Foi um choque, porque além de mulher, além de ser um conto erótico, eu falava de menstruação, né? E isso, como você falou, isso, outro dia, em 1978, eu continuo criança, mas isso foi em 1978. E aí, e o choque maior, quer dizer, o susto generalizado, foi porque não foi uma palavrinha censurada, porque o que se usava fazer na época é assim, tem um texto, aí você escreve, vou falar um palavrão aqui, que não é um palavrão, é uma palavrinha, merda, por exemplo. Aí eles vinham e censuravam merda, entendeu? 3 pontinhos na merda. E qualquer coisa assim. E o meu conto foi censurado na íntegra, sabe? Do princípio ao fim. Aí gerou aquele frisson, foi um frisson, né? Foi uma curiosidade. E por isso um editor daqui, que é André Carvalho, que já faleceu e tal, o André Carvalho
tinha a editora Comunicação, e ele me chamou, me procurou e me propôs isso, que eu escrevesse um livro de contos eróticos. Eu falei assim, eu só tinha escrito esse conto erótico, entendeu? Aí eu fui lá conversar com o André, e o André é muito provocativo, sabe? Ele era provocativo. E o André, não, mas você... Aí começou a falar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tarará, tá. E eu saí de lá assustadíssima, porque eu estava casada ainda, meus filhos estavam pequenos, né? Hoje não, hoje cada um já tomou seu rumo e tal. Aí eu comecei a... Eu me comprometi com ele, na verdade, sabe? Eu me comprometi. E, com isso, quando provocada, eu já vi que quando provocada, eu funciono bem. Quando a minha imaginação ou eu me comprometo a fazer uma coisa, eu faço. Não sei que mecanismo que é, mas acontece, entendeu? Isso me provoca. Quando alguém te dá um desafio, né? Isso, eu não sei eu sou uma pobrezinha de uma mineira quietinha, mas não pode me desafiar, viu? Eu acho que é coisa dos meus avós. Ai. Mas... Oi, pode falar. Não, pode concluir, você ia concluir. Não, eu estou dizendo que pode ser isso herança, viu? É isso que eu estou dizendo. Materna, paterna e tal. Essa coisa de quando você é desafiado por um duelo, você vai em frente e enfrenta, né? Enfrenta. Mas e aí, Branca? E aí? Antes da gente chamar uma escritora muito querida para nós na editora, que foi a escritora que primeiro me falou A Cópula dos Espelhos. Ana Cecília, minha querida amiga. Carvalho, que está aqui, que vai, né, dar um depoimento, Nossa. Sobre a Branca Maria de Paula, né? Ana Cecília é uma pessoa queridíssima, uma escritora fantástica que vocês publicaram, que a Quixote publicou né, já várias vezes. São 3 livros, né, que a Quixote publicou da Ana Cecília, não foi? Sim. E a Ana Cecília é uma pessoa queridíssima, uma escritora fantástica, que eu muito, muito respeito e admiro. E... Branca, nós temos um grande carinho, publicamos 3 livros dela, né? A trilogia da inquietude. Nós temos o Livro dos Ex, O Foco das Coisas e Outras Histórias, e temos também A Memória do Perigo, né? Uhum. Gosto muito dos 3. É só ir no site da editora que você vai encontrar o Nanocontos, vai encontrar A Cópula dos Espelhos, os 3 livros da Ana Cecília, entre outros, né, Branca? Entre outros. Então, vamos chamar aqui a Ana Cecília Carvalho, antes da gente falar sobre a literatura dos baixinhos, tá? Tá. Ana, seja bem-vinda. Branca Maria de Paula é, na minha opinião, uma das maiores escritoras brasileiras da contemporaneidade. Desde suas primeiras publicações, os textos de Branca já traziam o que viria a distingui-la não apenas como escritora de ficção, mas como uma pensadora que nos convida a ultrapassar os limites tranquilizadores dos gêneros literários. Certamente por ser também uma exímia fotógrafa e roteirista, tendo bebido nas fontes da filosofia, Branca transforma em palavras o que dificilmente poderíamos enxergar nas interações humanas. Tudo isso ela faz com admirável concisão, por meio da qual seu imenso talento literário convida o leitor a pensar. Na orelha de A Mulher Proibida, publicado 2 anos depois de Branca ter recebido o prêmio Status de Contos Eróticos em 1978, o escritor Jaime Prado Gouveia já havia ressaltado esse aspecto quando ele disse, aspas, Branca Maria de Paula faz uma literatura feita de humanidade, com sua carga de miséria, de lirismo, de sensualidade, carregada com a paixão de quem trata a vida com toda a crueldade e o amor que ela merece. Fecha aspas. Nessa mesma trilha, no exemplar que eu tenho de O Desfecho da Peça, de 1985, Branca escreveu na dedicatória,
Ana Cecília, não só o poema virou mulher, acho que o conto também. Sem deixar o caminho da literatura para adultos, Branca brindou seus leitores com o que se destaca entre os melhores da literatura infanto-juvenil neste país, com os livros Truques Coloridos, Um Fio de Camelo, pelo qual recebeu o Prêmio Minas de Cultura, Pacífico, o Gato, Zigue-Zague, Janelas de Domingo, Um Livro Mágico, Tamanho de Formiga e Adolescência e Companhia, este em coautoria com Antônio Barreto, só para citar alguns. O corpus da sua obra inclui Fundo Infinito, contos eróticos traduzidos também para o italiano, Claro e Escuro, Nanocontos, A Luz Paralela, Um Fio para se Perder, contos de saia curta. Tem notícias de que existem muitos livros ainda inéditos de sua autoria, porque Branca não para de criar. Mas ela sabe que o tempo de publicação não é o do relógio do mercado, e sim aquele que faz os bons vinhos amadurecerem para melhor serem degustados. Segundo esse critério, eis que agora, em 2022, ela nos presenteia com o romance A Cópula dos Espelhos, que ela levou cerca de 10 anos para escrever. Patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, é o terceiro volume da coleção Desassossego, e pelo qual me apaixonei desde a primeira leitura. Tendo recebido a incumbência, na verdade a honra, de fazer o texto da orelha, tarefa de enorme responsabilidade, já que eu deveria descrever em poucas palavras o que me cativou nesse livro, fiz a seguinte apreciação, que aqui retomo. A Cópula dos Espelhos é um dos romances mais inteligentes, originais, inquietantes que eu já li. Mais do que um romance, o livro, escrito por Branca Maria de Paula, é também uma descrição ficcionalizada, sensível e muito precisa do ofício do escritor. O drama do personagem Afonso, que escreve um livro sobre um escritor que escreve um livro, é descobrir a cada dia o que leva a escrita a se fazer e a se desfazer constantemente, em uma situação que evoca o Livro de Areia, de Jorge Luís Borges, e também a arquitetura textual de Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Em um movimento espiralado como um rizoma, o livro escrito por Branca mimetiza o livro escrito por Afonso, à medida que o escritor e seus personagens se espelham, se misturam e se dissolvem, resultando em uma história fascinante sobre a tapeçaria sem fim da escrita literária. Parabéns e muito obrigada, Branca querida, por ter nos brindado com esse livro extraordinário. Parabéns também a Quixote Mais Dô por tê-lo lançado ao mundo. Longa vida, A Cópula dos Espelhos. É muito querida, Ana Cecília. Eu fiquei muito emocionada quando eu escutei, agora estou emocionada de novo, viu, Luciana? Fico emocionada toda vez que escuto a Ana. Lindo, Mas né? é emocionante mesmo, né? Essas amizades que a literatura nos permite, né, Branca? Uma vida de caminhada junto e uma dando força para a outra, lendo a outra, né, em diálogo. Realmente é muito emocionante. É isso, impagável, impagável. É muito precioso, sabe? Ai, nem vou falar, não, porque a gente acaba ficando emocionada, né? Mas são várias décadas aí de amizade. Sim, Embora a gente nunca tenha produzido nada, escrito nada juntas, né? A produção da Ana segue. São vidas paralelas mesmo, né? mas você, a lei, ela, né, também está lendo, te lendo desde sempre, né? Uhum, com Conhece certeza. esse testemunho que o escritor dá, né, do ofício do outro, e um escritor sendo leitor do outro. E Que assim, também aconteceu hoje, né, quando o Gifone deu o depoimento dele a respeito da minha obra. sim, é Né? muito bacana, Branca, como
te ver como você é querida, né, e admirada. Eu escutei você falando sobre algo da expressão que aparece tanto na fotografia, né, quanto na escrita, sua escrita de roteiro, quanto em seus livros, que são construções. Se Clarice estivesse falando aqui, ela ia falar da epifania, né? Seriam essas construções epifânicas, assim, mas que a gente identifica realmente na sua obra, né? São construções, ao mesmo tempo, intensas e inteligentes, mas também carregadas de emoção, que vem de um lugar do sentir. Então, às vezes eu pergunto, será que a Branca, a filósofa, será que ela escreve com a cabeça, ela escreve com o coração, com o sentir? Como será essa fruição, né, da Branca Maria de Paula, que está um pouco impressa nos seus livros, né, Branca? Ô, Lu, eu não sei se eu vou conseguir responder a essa pergunta, não, mas eu te conto o seguinte, posso te adiantar o seguinte, que deste primeiro momento pode ser até com o coração, com a paixão e tal, mas vem o segundo passo, o segundo momento, que é a autocrítica, que aí entra a cabeça e corta um monte de coisa, e acha muito defeito, e conserta dali, conserta daqui, joga fora a palavra, enxerta outras tantas. Eu pesquiso, sabe? Eu estou sempre pesquisando. Às vezes um texto super curtinho me exige até mais pesquisa do que um conto longo, por exemplo, sabe? Então, eu estou sempre pesquisando, buscando a palavra exata. E uma vez o Sérgio Santana, eu gostava muito do Sérgio Santana, sabia? Uma vez o Sérgio Santana falou comigo uma coisa que eu nunca esqueci. A gente estava conversando informalmente, éramos muito amigos, ele morou aqui, né? Mas depois que ele foi para o Rio, a gente se distanciou e tal, mas eu sempre que ia lá, procurava, dava um jeito de encontrar. Então, ele falou assim comigo, ô Branca, sabe o que eu faço? Toda palavra que vem facilmente na minha cabeça quando eu estou escrevendo, eu descarto. Porque, em geral, é lugar comum. Entendeu? Então, essa busca da palavra exata, no contexto exato, sabe? É uma busca até um pouco insana, sabe? Mas, assim, não dá para ficar satisfeito, assim, você... com a primeira coisa que vem na sua cabeça, sabe? Então, isso que o Sérgio me falou foi muito importante, porque desconfie quando a coisa vem muito fácil na sua cabeça, sabe? Porque é déjà vu, é coisa que já é lugar comum, é chavão, sabe? Bota na berlinda, bota para pensar, bota a cabeça para pensar, sabe? Vai mais fundo, né, Branca? Cava mais fundo, vai cavando. Vai cavar ela pitando. Ô, Branca, a gente podia ficar aqui horas conversando com você, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Então, nós temos duas questões aqui que eu não posso deixar de mencionar. Primeiro, eu vou te pedir para você falar um pouquinho sobre a literatura infantil e contar para a gente, mais ou menos, quantos livros você já fez da literatura infantil, se é paralelo ao adulto, como que é, brevemente, tá? Vou ver se eu consigo. Vou contar aí para o nosso leitor. E depois nós vamos concluir, que eu vou chamar aqui o Marcos Frederico, que ele vai falar um pouco sobre o audiolivro da Cópula dos Espelhos, que é também uma experiência muito interessante, outra, né, de te escutar, ao invés de te ler. Então, vamos começar com os livros para os pequenos. Tá. Então, olha só, eu vou começar pelo fim, porque esse livro aqui, Janelas de Domingo, eu fiz em parceria com Ronaldo Simões, que foi embora, né, no ano passado, ano retrasado, 2020, final de 2020. E que está sendo reeditada agora pela Mas Editora. Ficou belíssimo, eu sei que o Ronaldo ia amar,
o resultado do trabalho da Masa, maravilhoso. Então, nós vamos lançar ele agora na Bienal do Livro, sabe? Para minha alegria e também dos pequenos leitores, viu? Janelas de Domingo fala da relação das crianças com o computador, com a viagem, né? São os internautas que viajam no computador. Esse livro aqui, O Peixe e a Onda, está fora de catálogo, porque nossa editora foi muito confusa lá em São Paulo, nunca prestaram contas, aquela zorra total. Mas foi um livro lindo que foi editado originalmente, agora é Escala Integrada, mas antes tinha um outro nome que eu esqueci agora, onde estava um editor maravilhoso que acabou sendo mandado embora e tal. Bom, isso aí não interessa. Interessa que esse aqui está fora de catálogo e é muito especial para mim, porque O Peixe e a Onda fala do resgate de um peixe que eu fiz na costa do Espírito Santo com meus filhos. Então, esse texto aqui é muito, muito querido, O Peixe e a Onda. A gente salvou um peixinho, sabe? E é essa a história. De 100 Não Passa, eu escrevi esse livro aqui, De 100 Não Passa. Espera aí. De 100 Não Passa, que está agora na Dimensão, assim como esse Lady Di e Seu Herói Vira-Lata, que também publiquei lá, tá? Ups! Isso eu peço. Mas, então, De 100 Não Passa a história de um... Sabe aquela história antiga de contar carneirinho para dormir? Então, a menina que não conseguia, que passeou, caminhou e acampou e tal, que chega em casa e tenta dormir, não consegue, porque ela está excitadíssima com a caminhada dela, né? E aí ela começa a contar carneirinho e o carneirinho vai se rebelando, o carneirinho vira um cachorrinho, o cachorrinho vira um gato, e assim vai, sabe? Então, é uma coisa bem rebelde. E Lady Di e Seu Herói Vira-Lata, eu aconselho vocês a lerem, porque o Átila é muito rebelde, tá? É muita coisa. Esse livro aqui eu fiz em parceria com o Rubem Filho, né? Que ilustrou o Claro Escuro. Também fez Nanocontos, né? Hein? E também fez a capa do Nanocontos. Fez o Nanocontos, é uma parceria de há muitos anos, sabe? É meu parceiro há bastante tempo, o Rubem. Então, o Claro Escuro é exatamente fala do medo de uma menininha de enfrentar o escuro, sabe? Por isso chama Claro Escuro, até ela se libertar. Um Fio de Camelo, que eu editei pela RHJ, é muito especial também, foi ilustrado pela Eva Furnari, eu gosto muito da ilustração da Eva Furnari, e é a história de um camelo que queria passar pelo buraco da agulha. Lembra daquela tradução bíblica? Que é mais fácil, como é que é? É mais fácil. Um rico... Ai, gente, esqueci. Mas foi baseado nisso, viu? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que entrar no reino dos céus. Qualquer coisa assim. Depois eu vou verificar, mas foi baseado nisso. E Pacífico Gato foi ilustrado belamente pelo Aldemir Martins, que é um artista que já morreu, já faleceu, mas era uma coisa muito especial, e a Paulinas fizeram um belíssimo livro, um belíssimo trabalho, ganhou prêmio e tal. E o Pacífico é um gato vagabundo que chega um dia, e foi inspirada lá num gato lá de casa mesmo, um gatinho que chegou lá em casa, pulou o muro, eu morava numa casa, os meninos eram pequenos, e ele pulou o muro e nós adotamos o gatinho, sabe? Então, é a respeito disso, do que vem para você, de como você se relaciona, não só com os bichos, mas com as pessoas que chegam na sua vida, que chegam na sua casa, que você acolhe, e que, de repente, elas podem ir embora. Então, a história do Pacífico é essa, que um dia o Pacífico vai embora. Um dia o Pacífico vai embora.
E ela sabe, a menininha sabe. Então é isso, a história dos encontros, das perdas, que nós Parabéns, Branca, formando tanto pequenos como nós também, os grandes, né, que gostamos de boas histórias, histórias bem escritas. Você Então, sabe, e só para arrematar, eu vou pegar um gancho aí, porque quando eu publiquei o último livro pela Lê, foi. Tem aí em Truques Coloridos, tem aí em algum lugar, que pena que eu não mostrei. Truques Coloridos eu fiz com Marcelo Xavier, belo livro, publicação da Lê, tá? Ou melhor, Compor, que é um selo da Lê, da editora Lê. Mas eu queria contar o quê? O que eu falei que eu ia contar? Esqueci. Que absurdo. Hein? Branca, mas conta pra gente se tem algum livro infantil em andamento, se você está planejando escrever algum, como é que é? Não, escrever eu tenho inéditos para variar, né? Mas vai sair agora a reedição pela Mas Editora, conforme eu falei, né? Do Janelas de Domingo, que está belíssimo, e foi ilustrado por uma ótima, excelente ilustradora, uma artista, né, que se chama Bruna Lubango. Bruna. E vai ficar pronto, nós vamos lançar na Bienal. E na Bienal do Livro, a gente vai lançar ele, se Deus quiser. Está chegando a Bienal, né? Está chegando a Bienal. E agora, Branca, né, já chegando ao fim, infelizmente, da nossa conversa aqui, espero que você que está aí nos assistindo tenha aprendido muito sobre essa escritora mineira tão querida, Branca Maria de Paula. Eu vou chamar agora o Marcos Frederico, nosso parceiro, ele é músico, parceiro na Liquidificador Studio, uma produtora, um estúdio, que fez com a Quixote Do o audiolivro da Cópula dos Espelhos. E ele quer vir aqui contar um pouco como é que foi ler o texto, né, da Branca Maria de Paula. E o resultado você pode conferir, já está disponível lá no Spotify, A Cópula dos Espelhos. É um audiolivro de 3 horas. Né? A gente tem a locução do Marcos Frederico e da Raquel Pedras. Marcos Frederico, você está aí? Estou aqui. Oba! Bom dia. Bom dia, Branca. Bom dia, Lu. Dinalva. Bom dia. Estou adorando esse papo, tá lindo. Sempre que eu encontro com a Branca, assim, é sempre um aprendizado, assim, as poucas vezes que a gente conversou, né, Branca? Sempre virtualmente, mas eu espero que em breve a gente possa encontrar pessoalmente. Nem que seja com máscara, né, Marcos? Pode ser de máscara, não tem problema. Só da gente ver os olhinhos da Branca ali já tá bom. Mas, ô Branca, eu quero assim, te dar os parabéns por mais essa obra. Você merece, assim, pela sua carreira, pela sua genialidade. E, para mim, é uma honra participar de alguma forma, né? No caso, no audiolivro, nessa transmissão também e tal. Então, estou muito feliz e eu queria falar um pouco do processo rapidamente, assim, como é que foi. Foi um trabalho bem intenso para mim, assim, porque eu realmente parei tudo para dedicar a cada vírgula, né? Assim, cada vírgula do... Para se dedicar à Cópula dos Espelhos. A Cópula dos Espelhos, isso. E na Cópula dos Espelhos, a cada vírgula, a cada acentuação, eu fiquei muito, muito atento, porque isso é importante. Eu fico uma responsabilidade muito grande tentar chegar perto da intenção do escritor, né? E eu me senti assim honrado e com essa carga de responsabilidade. E a gente convidou a Raquel, né, Lu, para fazer fazer os rizomas, né, que eu achei interessante intercalar, porque como tem rizoma no livro inteiro, né, que são as suas reflexões, eu achei interessante, equilibrou bem, né, uma voz masculina e feminina. E eu estava querendo dizer também que, além dessa responsabilidade, tem a responsabilidade de ser a voz do livro, né? A gente
a responsabilidade com o ouvinte também, que eu acho que é importante, assim. Você tem que, como você falou, que cada personagem tem uma escrita, um jeito de escrever, um jeito de falar. Cada personagem eu tenho que falar de alguma forma diferente também. Então eu tive que tentar interpretar isso com a minha única voz, né? Isso foi uma coisa que também eu fiquei atento, porque aí tem a voz do narrador e a voz dos personagens, né? E eu acho que... O que mais que eu tinha para falar? Eu acho que eu fiquei feliz também de saber que esse livro ele vai chegar a pessoas que não têm acesso, né? Pessoas que às vezes não sabem ler, né? E as pessoas que não enxergam. Então, acho que eu gosto de falar também que o audiolivro, tem muita gente que fala, não gosto de audiolivro, não gosto de ouvir, eu gosto de ler. Eu falo, não, tudo bem, não precisa ouvir, mas indica para alguém que gosta de ouvir o áudio, às vezes está fazendo outra coisa, está dirigindo, está varrendo a casa, e você vai ouvir o livro, né? Então, enfim, eu acho que... E eu queria te perguntar só uma coisa, assim, o que você acha o que você acha dessa primeira experiência? Eu acho que é a primeira, né, Branca? Com o audiolivro. O que você Nossa, acha de saber que você está chegando a pessoas que não têm acesso, nossa, eu né, à achei leitura? emocionante demais, Marcos. Que ótimo. A voz é muito bacana, e Raquel também, né? Faz uma leitura muito bonita, e a sua voz é uma voz vibrante, né? Uma voz cálida, né? E eu acho que é uma coisa assim, para as pessoas, né, que são deficientes visuais. Hoje nem se fala mais deficiente visual, né? Tem uma outra expressão que, me perdoe, não estou lembrando, sabe? Mas eu acho que é até reconfortante, sabe? É reconfortante, e essa coisa que você falou no final, que a pessoa pode estar fazendo outra coisa, ela pode estar tricotando, né? E escutando, ela pode estar, enfim, tarefas manuais. Gente, isso é maravilhoso, você ouvir um livro enquanto você está desempenhando tarefas manuais, porque as tarefas manuais, elas são automatizadas. Você não precisa botar a cabeça ali, né? Você vai... Dirigindo, né, Branca? Hein? Dirigindo, eu escuto muito. Dirigindo, nesse trânsito, quando agarra o trânsito, entende? Quando você faz uma viagem, né? Tudo isso eu acho que é um bônus muito bacana, que a gente tem que aproveitar, sabe? É muito gostoso. Limpar poeira, enquanto você está limpando poeira da casa, você está escutando, é muita coisa gostosa de Lavando fazer. louça, né? Lavar louça é tão bom, né? Quando a água escorre ali. Enquanto você está cozinhando. Cozinhando, claro. Eu gostaria também de dizer o seguinte, eu li o livro da Branca e também escutei, ouvi. E foram duas leituras bem diferentes para mim, sabe? As imagens da imaginação, o ritmo. Então, eu queria dizer que foi muito rico. Primeiro eu li. E aí que você leu, você tem a sua interpretação quando você lê, né? E aí o áudio vem com a minha interpretação e da Raquel Pedras. Então, legal. Isso mesmo. Foi sua inflexão, né? Mas eu achei assim, é uma experiência muito, muito envolvente, sabe? Legal. Eu trouxe aqui um trechinho para as pessoas conhecerem, né? Para de repente se interessarem. E vão colocar. Aí tem a voz da Raquel, tem um trechinho com minha voz. Quer ver? Vamos lá? Ó, vamos. 1, 2 e vamos lá. A editora Quixote Mais Do apresenta A Cópula dos Espelhos, de Branca Maria de Paula. Narrado por Marcos Frederico e Raquel Pedras. Rizomas. De manhã é quando tenho medo. De manhã os fantasmas do dia, revigorados e fortes, galopam soltos. As palavras me acordam e não posso fugir ao seu jugo. Submisso,
Vou expelindo letra por letra, frase por frase, ideia por ideia, dolorosamente. Aquilo que conheço e também o que não conheço. Infindável tormento. Escrevo e reescrevo. Capítulo 1. É um escritor como outro qualquer, vive de palavras, sonhos e esperanças vãs. Cheio de si, anda empanturrado de ideias geniais que, ao serem traduzidas em português genuíno, se revelam tolas e pueris. Isso em nada lhe afeta a pose, embora no dia a dia seja um cidadão, ao que sabemos, modesto. Quanto ao resto, sofre os problemas da classe, ou melhor, vez por outra assina contratos abusivos e recebe quando decidem pagá-lo, independente do que rezam suas cláusulas. As edições piratas de seus livros são um fato consumado. Xerox de histórias completas rodam de forma democrática nos colégios mais particulares do país. Então eu fiz essa ediçãozinha, né? Não tem o rizoma inteiro, mas dá para a gente ter uma noção da interpretação da Raquel, da minha. Foi mais para as pessoas ouvirem mesmo. E eu só queria dizer rapidamente. Oi? Eu adorei. Parabéns, eu adorei. Obrigado, que bom. Eu queria falar mais uma coisinha rápida. É que a Lu já falou que está no Spotify e está no YouTube, e é importante dizer que está acessível a todo mundo que quiser ir lá e clicar. Só procura a Cópula dos Espelhos, né, Lu? Gratuitamente, vai ter acesso. Você pode ouvir, é um livro de 3 horas, você ouve 15 minutos hoje, amanhã você ouve mais meia hora, você pode ir picando também, porque o YouTube e o Spotify, eles param do lugar, né, que você parou e depois continua. Então, é isso. Então, você que está aí em casa, aproveita a dica do nosso amigo querido Marcos Frederico, corre lá e coloca a estrelinha no audiolivro A Cópula dos Espelhos. Vale a pena, tá lindo. Estamos aqui já 1h16, quase 17. O pessoal de casa está ficando com fome. Então, nós vamos precisar concluir essa conversa agradecendo mais uma vez à Fundação Municipal de Cultura, ao incentivo, né, dos contribuintes de Belo Horizonte para esse projeto do livro A Cópula dos Espelhos, audiolivro. Queria agradecer a Dinalva, intérprete de Libras, linda, faz seu trabalho de forma maravilhosa em todos ou quase todas as transmissões da Quixote Do. Agradecer ao pessoal lá da Livraria Quixote, a Cláudia, o Alencar, né, ao Bernardo, ao Bruno, ao João, a Carol. Agradecer também o pessoal da editora, João Camilo, Sofia, Cissa, Bernardo, né? E a você que está aí nos acompanhando, né, conhecendo melhor a escritora Branca Maria de Paula e o nosso trabalho. Branca, a última palavra é sua. Muito obrigada. É um prazer conhecê-la melhor. Você é uma escritora que, como eu já disse, tem, né, o nosso carinho, a nossa admiração, tá bom? E que bom de publicar. Ô, gente, foi uma alegria estar aqui com vocês. Uma honra, realmente, achar um lugar ao sol nessa editora Quixote, na Quixote Do, né? E é uma parceria preciosa com todos vocês, e eu acabei de conhecer a Dinalva, né? Dinalva mesmo, não é? É Dinalva. Dinalva, tá certo. É porque eu estou sem óculos, eu tirei o óculos e estou sem Dinalva mesmo, é Dinalva. Então, é um prazer conhecer Dinalva. O Marcos eu já tinha conhecido antes, sempre à distância, mas tudo isso há de ser resolvido em breve, né? Encontraremos todos. E obrigada, Caroline, pelo belíssimo projeto gráfico, e a toda a equipe da Quixote que trabalhou, o João, né, que se empenhou muito para que esse projeto fosse realizado, né? A Renata, né, lá na prestação de contas. A Renata também, que fica bem escondidinha, né? Porque fica na prestação de contas, né? Mas...
Oi. Não podemos nos despedir sem mencionar que essa oportunidade do encontro presencial está chegando, pois o Sim, livro será lançado presencialmente no Minas Tênis Clube. Faz o convite, Branca. sim, convida todos e todas para o lançamento de A Copla dos Espelhos, lá no Minas Tênis Clube, no dia 4 de maio, a partir de 6h da tarde, mais ou menos. A gente não fechou o horário, não, mas é porque é importante essa abertura mais cedo. Para dar No tempo, né, Branca? Hein? Para dar tempo. Sim, mas é porque fecha às 9h, o Minas Tênis Clube fecha esse evento sempre às 9h da noite. Então, a gente vai tentar antecipar para 6h em vez de 7, para dar tempo das pessoas saírem do trabalho e tal, e passarem lá, porque é um lugar bem central, né? Fácil. Assim, todo mundo circula pela Praça da Liberdade ou pela Savassi, então fica fácil sair do emprego, do trabalho, né? Com biblioteca, e agora o Minas com biblioteca. Sim, tem a biblioteca. Sala de cinema, né? Com sala de cinema nova também. Além da galeria, que a galeria eles inauguraram um pouco antes da pandemia, né? Então, e agora, coisa de 2 meses, talvez, inauguraram as salas de cinema, né? Então, Minas... E a biblioteca eu acho que foi inaugurada no começo do ano, né, Luciana? Se não me engano, eu não fui lá ainda. Tem livro da Quixote Do lá na Biblioteca do Minas, né? Seu livro vai estar lá depois do lançamento. Então, o lançamento, se não me engano, é uma quinta-feira, dia 4 de maio. Não, quarta-feira. Quarta-feira, dia 4 de maio. A partir de 6h. Quarta-feira, dia 4 de maio. Anota aí na agenda. A partir de 18h, estaremos lá para celebrar a Cópula dos Espelhos. Branca, muito obrigada, então. Vou esperar vocês com muita alegria e carinho. Né? Isso aí. Vale a pena ler e conhecer nossa autora Branca Maria de Paula, uma mineira danada de boa de escritora, viu, Branca? Obrigada, querida. Didalva, muito obrigada, meu bem. Tudo de bom para você. Tchau. Até mais, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Mar.